Mas filosofia, do que se trata? Filosofia literalmente significa amor ao saber. Bom, ok, amor é fácil de entender. E saber, o que seria o saber? Na verdade, é uma fonte de grandes discussões dentro da filosofia, o significado do saber. Mas vamos pegar logo no início. Saber significa a busca da verdade. Porque, por incrível que pareça, a filosofia não trabalha com a verdade. Então, trabalha com a mentira? Também não. Mas por que não? Então, trabalha com o quê? Tem uma terceira opção? Vamos imaginar. O problema de todo tipo de conversa, de todo tipo de comunicação, são duas palavras e os seus significados. Uma delas chama-se conceito. Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito inalienável de achar o que quiser sobre qualquer coisa. É um direito que você tem. Pode achar o que quiser. Porém, no momento em que você vai conversar com outra pessoa, em que você vai apresentar aquilo que você acha, aí você tem que tomar alguns cuidados. E a palavra torna-se definição. Então, conceito é o que você acha que alguma coisa é. Definir é dizer isso de tal maneira que o que você acha não se confunda com outra coisa, na hora que você apresenta para outra pessoa. Então, se nós não tomarmos o cuidado de definir bem do que estamos falando exatamente, as confusões aparecem. Bom, então se a filosofia não trata da verdade, trata do quê então? Primeiro vamos para o significado de verdade. A verdade é única. Não existe meia verdade, só existe verdade inteira. Então, ou é verdadeiro ou é falso. Bom, se a verdade é única, ela também é absoluta, porque ela é uma só. Porque se você tem a verdade, qualquer coisa diferente é mentira. Então, a verdade é absoluta. A verdade é imutável, porque se é verdade, não há nada a discutir a respeito. Então, ela é absoluta, ela é imutável, ela é perfeita. Porque se é verdade, não há mais nada a acrescentar. Bom, diante dessa definição, perfeita, imutável, constante, absoluta, a pergunta vem: nós somos imutáveis? Não. Nós somos absolutos? Não. Nós somos perfeitos? Logo, não temos capacidade de ver a verdade. Porque ela é tudo isso. E para enxergar, nós teríamos que ter também essas qualidades. Como a verdade é impossível para nós no presente estado, a gente pode ver alguma coisa? Pode. É o que a gente chama de conhecimento. Conhecimento é a parte da verdade que somos capazes de ver no momento. Por isso, o conhecimento é mutável. O conhecimento muda. O conhecimento progride, o conhecimento se altera, o conhecimento se adapta. O conhecimento não é imutável. Por quê? Como nós mudamos, a nossa capacidade de ver também muda e passamos a ver mais coisas. Como, por exemplo, há muito tempo atrás, alguém disse que uma das causas do sofrimento cardíaco é a gordura. Logo, manteiga é um veneno para o coração. E aí nós largamos de comer manteiga e fomos todos para a margarina. Passado algum tempo, não, a margarina tem colesterol. E é o colesterol responsável pelos males cardíacos. Então a margarina caiu em desgraça. E aí o pessoal voltou para a manteiga. E recentemente, não, bom mesmo é banha de porco. O que foi que houve? Eles mentiram? Não. Naquele momento em que estavam pesquisando, eles podiam ver a gordura, mas não sabiam que haviam vários tipos de gordura. A nossa tecnologia aumentou, a gente identificou o colesterol especificamente, mas a gente não sabia que tinha um colesterol bom e o ruim. E aí, à medida que a tecnologia cresceu, começamos a identificar cada vez mais coisas. Aí chegamos à conclusão que não é bem o colesterol que é o problema, e sim a associação dele com outras substâncias. Então, eles mentiram antes? Não. Eles disseram a verdade que eles eram
capazes de ver naquele momento. Por isso, a ciência não chama de verdade, ela chama de conhecimento. E o conhecimento muda? Sim, da mesma maneira que nós mudamos também. Então, saber é o quê? Conhecimento. Bom, e o que é conhecimento exatamente? E a gente nos refere a Platão, o criador das academias, que definiu o conhecimento da seguinte maneira: imagine um conjunto que contenha todas as crenças. O que é uma crença? É uma coisa que você acha que é verdade, mas não tem certeza. Mas supõe com bastante intensidade de que seja verdade. Por exemplo, tem gente que acredita que se amarrar um Santo Antônio de cabeça para baixo num poço, agora tem um poço aqui, né? E vai ter uma festa junina, você arruma um noivo. Tem gente que garante que funciona. Bom, mas será que isso é verdade? Alguns acreditam, outros chamam de superstição. Então, existem muitas crenças. Mas existem coisas que são verdadeiras. Então, o conjunto das verdades. Bom, esse conjunto faz uma interseção. Existem crenças que não são verdadeiras, mas existem verdades que ninguém acredita. Então, existem crenças que não são verdadeiras e existem verdades que ninguém acredita. E na interseção existem o quê? As crenças verdadeiras. Mas como é que você sabe que a sua é verdadeira? Não sabe. Como você não sabe, é justamente dentro deste conjunto que se encontra o conhecimento. Então, o que é o conhecimento? É uma crença verdadeira e justificada. Então, algo para ser conhecimento, não basta que você creia, não basta que um grande número de pessoas creia, não basta que a maioria creia. É necessário que você justifique. Só que essas justificativas não são qualquer uma. São justificativas racionais. Bom, uma justificativa para ser racional, ela tem que obedecer algumas regras, algumas leis. E essas leis foram desenvolvidas justamente pela filosofia, que tinha por objetivo fundamentar o que eles acreditavam ser verdadeiro. Então, quando você diz que acredita, basta dizer, eu acredito. E você pode usar qualquer coisa. Não, eu acredito que eu sinto um comichão que vem por aqui, me sobe aqui toda vez que eu escuto isso. Ok, pode ser coceira. Não, eu acredito porque minha mãe acredita e ela é uma mulher muito decente. Se outra pessoa não achar ela tão decente. Então, o que seria uma justificativa racional? É uma justificativa que obedece às regras da racionalidade, que são várias. Se a gente for desenvolver, o tempo que me deram não vai dar. Por isso que a gente faz seminário e demora mais tempo conversando. Mas estão disponíveis na internet. Quais são as regras da racionalidade? Mas voltando, são algumas regrinhas interessantes que fazem com que muitas pessoas se dediquem muito, às vezes a vida inteira, para desenvolver determinados argumentos, para fundamentar seus argumentos. Então, conhecimento seria uma crença verdadeira e justificada racionalmente. E aí, Leon Denis coloca o quê? O problema do ser. E o ser começa com o quê? Com o pensamento. Mas um pensamento é uma coisa abstrata, né? Como é que a gente faz, então? A gente pensa mesmo? Os animais pensam? O que é o pensamento? Então, esse questionamento, né? Bom, eu não sei o que você está pensando porque eu não posso ver. Mas será que eu não sei mesmo o que você está pensando? Porque olha só, enquanto você não fala com alguém, você está onde? Na sua própria mente. Então, sempre você pode duvidar que talvez aquele exista ou não. Mas no momento em que você se comunica com alguém, o que é que você está expressando? O seu pensamento. Então a gente só sabe que ele existe no outro quando ele o expressa. Mas peraí, como é que você sabe exatamente o que o outro está pensando? Bom, saber exatamente não, lembra da verdade, né? A verdade, cada um é de cada um.
Exatamente não, mas eu tenho algumas suposições interessantes, né? E a gente começa pela própria palavra. A gente fala muito de psicologia. A psicologia estuda a mente e logo subprodutos do pensamento. Mas antes da psicologia, vem com o português, ou inglês, ou francês. Como assim? O idioma. Então, quando nós estudamos o idioma, a fala, a expressão das palavras, na verdade, nós estamos estudando o pensamento. E vocês sabem mais do pensamento, é claro, quem não matou aula de português, do que vocês podem imaginar. Então, vamos fazer a analogia. Aí é bom que espiritismo é cultura, né? A gente vai para psicologia, filosofia, vamos para o português. Então, vamos ter uma pequena aula de quê? De português. Como faz parte do currículo de segundo grau, todo mundo tem segundo grau, tinha obrigação de saber as respostas. Ou então, eu caço de novo o título segundo grau. Então, a gente começa. Quando você vai ter aula de português, né? A primeira parte do português, o que é que você estuda? Bom, não estou falando do primário, que você aprende a ler e escrever. Você já sabe ler e escrever. E vai começar a estudar o seu idioma. Então, quais são as primeiras aulas? Você vai aprender sobre o quê? Sobre as palavras, não é isso? Então, você vai aprender sobre substantivo, adjetivo, lembram? As palavras. Mas antes disso, você estuda o quê? A origem das palavras, né? O radical, o prefixo, o fixo. Lembram disso? Olha, o pessoal faz careta. Quem não estudou português não vai conseguir acompanhar o pensamento de Leon Denis, nem de nenhum psicólogo, nem nada. Tem um monte de dificuldades. Se você estudar português somente, você instintivamente terá uma compreensão da mente humana. Como assim? Vamos ver o que vocês aprenderam sobre as palavras. O que é uma palavra? Palavra é uma representação gráfica. Do quê? Do pensamento. Então, toda palavra que você utiliza, você está tentando tornar concreto o quê? O seu pensamento. Que é uma coisa que existe só na sua mente. Mas você quer repartir com outra pessoa, então você vai ter que tornar representável. E é a palavra que vai representar isso. Então, a gente já viu que tem palavras que são concretas e são abstratas. Mas, peraí, se o adjetivo já é uma forma de tornar concreto seu pensamento, já é concreto. Então, o que é uma palavra? Toda palavra tem dois aspectos: símbolos e signos. Como assim? O que é um símbolo? Símbolo é uma representação gráfica de uma ideia, não é? A bandeira brasileira, a palavra é uma representação gráfica do pensamento, logo ela é um símbolo. E o que é um signo? Signo é o significado deste símbolo. Então, a palavra pai representa o que exatamente? Em termos simbólicos, representa gênero biológico masculino que fornece material genético para a sua progenitura. Está definido? Mas aí eu pergunto, o que significa pai para você? Aí ele diz, medo. Aí ela diz, amor, segurança. Ou seja, a mesma palavra pode ter o quê? Significados diferentes. Então, a palavra e os seus dois aspectos representam o conteúdo do seu pensamento e uma coisa maior chamada consciência. Muitos falam sobre computador. O computador faz coisas geniais, não faz? Até diagnóstico está fazendo hoje. Porém, o que vocês não entendem é que esses diagnósticos, essas jogadas de xadrez, são baseados em programações prévias. Na verdade, ele seleciona opções matematicamente viáveis para aquele problema que foi previamente programado. Ele não faz perguntas, ele não faz inquirições. Então, ele vai aonde a sua programação permite. Não é o mesmo que nós. Então, existem computadores aparentemente inteligentes, mas não conscientes. Porque a consciência é questionar. Então, a palavra representa a nossa consciência. Como assim? Quando você faz um símbolo, é uma representação gráfica. E quando você dá um significado, é um aspecto emocional. Então, o símbolo é a representação intelectual do seu pensamento. Você sabe do que está falando. Mas o signo é o seu conteúdo emocional. Então, as palavras que você usa e o seu significado e os seus símbolos definem o seu conteúdo emocional. Então, por exemplo,
você está candidato a uma vaga na Polícia Federal, certo? E nisso eles vão pedir para você um atestado de sanidade mental. Ou deveriam pedir, né? Ainda estava na... Então, onde é que você vai conseguir o seu atestado de sanidade mental? Você vai procurar um médico, um psicólogo, né? Para te dar o atestado de sanidade mental. Mas olhando para você, dá para saber? Como é que você sabe o que tem dentro da cabeça de uma pessoa? Eu olhei, você tem cara. Tem, não sei. Então, pela aparência, ainda mais hoje em dia, aqueles cabelos roxo, azul, toda cor, piercing em toda parte, como é que você vai saber? É ou não é são? Mentalmente? Não sei. E aí você vai usar o quê? Um subterfúgio para entrar na cabeça da pessoa. E o primeiro subterfúgio que você usa são as palavras. Como assim as palavras? Você vai colocar algumas palavras e vai dizer o que significa isso para você. E dependendo das palavras, eles usam chamadas palavras de poder. O que são palavras de poder? São palavras que ancoram você na realidade. Por exemplo, quais são os pilares da nossa estabilidade? Poder, né? Força, segurança. Então, ele vai pegar essas palavras e vai perguntar o que é que você sente a respeito delas. O que é que significa para você? Aí eu coloco pai, polícia, governo, fome, angústia. Aí eu, no meio, coloco algumas palavras de poder. Professor, símbolos de autoridade, país, nação. E com isso, você, sem querer, vai dizer o seu conteúdo emocional. Porque as palavras definem seu conteúdo emocional. Mesmo que você não queira que os outros saibam. Mas peraí, só as palavras é suficiente? Não. Com as palavras eu consigo fazer uma prospecção do seu conteúdo emocional. Mas o português vai além, não vai além das palavras? Tem o substantivo e tem um adjetivo, lembra? Só tem substantivo e adjetivo ou tem mais coisa? Tem os verbos. Então, você tem os substantivos, tem os adjetivos e tem os verbos. E aí você representa o quê? O ato de interagir com o meio. Você nunca parou a pensar que uma frase que tem um substantivo, um verbo e um adjetivo representam o quê? A interação do seu pensamento com os outros. Se a palavra é a expressão do seu pensamento, a ação, né, a frase é a representação, a sua interação com o meio ambiente. Como é que é? É simples. Vamos lá. Vamos pegar uma criança perfeitamente normal. Olha, se a gente entrar na discussão de normalidade, vai virar seminário, tá? Então, aceitem o normal, o normal. É porque tem uns puristas, mas o que... Ok, eu só tenho 1h15. Então, uma criança normal, e você pede para ela definir a realidade. Como assim? O que é isso? Aí ela vai dizer, uma cadeira. Ou, isso é uma cadeira. Gostou dessa cadeira? Bonita cadeira. A criança faz o quê? Se ela é absolutamente normal. Ela vê a realidade e expressa a realidade como ela é, certo? É porque ela ainda não interagiu o suficiente para aprender que certas coisas não são aceitáveis, que as pessoas não vão gostar dela sempre, que ela tem que agradar, que ela tem que submeter, que ela tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisas. No momento em que você passa por tudo isso, e alguém pergunta, o que você achou dessa cadeira? O que ela quer que eu responda? O que eu deveria dizer? O que eu devo dizer para não me comprometer? Será que eu perco meu emprego se eu disser? Será que... Todos esses pensamentos, sentimentos, começam a vazar na hora que alguém pergunta, gostou dessa cadeira? Isso vai se refletir aonde? Na estrutura do seu pensamento. Mas peraí, você não vê o pensamento? Sim, na estrutura das suas frases. Porque as frases são a representação do quê? Da estrutura do seu pensamento. Então, as palavras são o quê? O aspecto emocional dos seus pensamentos. A estrutura da frase é a estrutura do seu pensamento. Como assim? Vamos dar um exemplo. Você chega para alguém, né,
e pergunta alguma coisa, ou a pessoa vai fazer uma colocação. Eu vou exagerar um pouquinho para ficar mais óbvio, né? Nossa, achei essa cadeira tão fofa, tão bonitinha, tão lindinha, esse verdinho é muito legal. Nossa, tão adorável, beijinhos coloridos para você. Vocês conhecem gente que falam assim? Se a gente for analisar essa frase gramaticalmente, o que é que você vai ver? Você tem um substantivo, que é a cadeira. E o quê? A proporção de adjetivos está o quê? Mas muito, muito acima de qualquer coisa. Isso é normal? Ah, mas tem muita gente que faz. Não confunda normal com frequente. O que significa um excesso de adjetivos na sua frase? Carência afetiva. Por favor, goste de mim. Por favor, eu preciso tanto que você goste de mim. O que eu posso fazer para te agradar? Fofinha, doce, linda, adorável, bonitinha. Seu cabelo ficou bom em você? O excesso de adjetivos representa essa necessidade profunda de afeto. Mas vamos ao outro lado. Seu funcionário foi fazer um serviço e você pergunta, então, como foi? Troquei a válvula. Sim, mas o que é que o cliente achou? Tá funcionando. Não, mas como foi? Cheguei, toquei a campainha, ela abriu, troquei a válvula. Sim, mas o que ela achou do serviço? Tá funcionando, não tá? Ou então, esse mesmo indivíduo, o que você achou do carro? Roda de liga leve, hein? Motor de 200 litros. Mas o que você achou do carro? Pintura eletrostática. O que você nota na fala dele? Uma predominância total de quê? Substantivo. Não tem um adjetivo, mas nenhum adjetivo. É quase o oposto do anterior, não é verdade? Qual o problema dele? Carência afetiva. Como? Como é que é? Carência afetiva. Como assim? Eu nunca vou dar a chance de você me machucar. Jamais você vai conseguir. Eu nunca vou me expor o suficiente para que você tenha a chance, remota que seja, de machucar os meus sentimentos. Então, os dois representam carência afetiva. E ela se expressa onde? Na sua fala. Você não gostaria que as pessoas soubessem, né? Mas se você analisar a estrutura frasal, você vai encontrar o quê? Sentimentos. A expressão desses sentimentos. Mas se fosse só isso, a estrutura tem mais coisa, né? Por exemplo, depois que se aprende sobre as palavras, sobre as frases, lembram? As preposições, aquelas coisas todas. Você vê preposição, eu não falei da preposição, não, olha que preposição muito interessante, né? E aí, o que você acha? Talvez, quem sabe, todavia, entretanto, pode ser que sim, ou não, ou talvez, quem sabe, pode até ser, né? E aí, o que você quer que eu diga? Dá uma diquinha aí, pô, dá uma ajudinha. O que você gostaria que eu dissesse? Então, quando você usa um excesso de preposições, o que acontece? Você não vai me dar uma dica, não? Uma olhadinha assim, só para eu saber para que lado eu devo ir, porque eu preciso muito agradar você. Ou tem um medo enorme das consequências, e dependendo das preposições que você usa, você enxerga o quê? Os pensamentos. Então, palavras são pensamentos. Ah, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Sério? Tem certeza? Não, não foi isso que eu queria ou não queria dizer? Você não queria que a gente soubesse essas coisas, queria? Mas a gente sabe por quê. Porque as palavras que você usa representam os seus pensamentos. Não se engane. Ah, mas ele mente. Mesmo mentindo, ele diz a verdade. Como assim? Bom, vamos dar um exemplo. Tá? Atores e atrizes. Não tem aqueles atores considerados estupendos, maravilhosos? E outros que não são, né? Não, são até bons. Por exemplo, você gosta muito da Regina Duarte. Ela é uma atriz famosa, mas algumas pessoas comentam sempre, né? Que todo personagem que ela faz, rico ou pobre, isso aqui é sempre a viúva porcina. E aí você compara com Fernanda Montenegro. Ou Robert De Niro. O que eles têm diferente? É que você chama ele de camaleão, não é isso? Porque ele se transforma. Espera aí,
Ele se transforma em aparência? Não. É porque quando ele faz um personagem, você se identifica. É um personagem diferente, é outra pessoa. Por quê? Tem características interessantes. Por exemplo, existem atores que pegam o texto, estudam esse texto e depois dizem com suas próprias palavras. Por exemplo, o que significa isso? O que ele está sentindo? Como é que eu vou expressar isso? E aí você expressa. Tem outros atores que não, decoram exatamente o que está no texto. E quando vão interpretar, falam aquelas palavras e dão apenas nuance. Peraí, isso aí não é ser um bom ator, ele não está sentindo a coisa. Não, ele está representando fielmente aquele personagem. Qual é a diferença? É simples. Não interessa quem você vai interpretar. Então, se eu pegar alguém da plateia, finge que você é uma imigrante ucraniana, fugindo da guerra, chegando no Brasil, e aí você vai pegar assim, como seria se eu fosse ucraniana, fugisse da guerra e tudo mais. E aí, quando você falar o que está sentindo, você vai usar as suas palavras, e as suas estruturas vasais, e a sua emoção. Mas quando você usa as palavras de outra pessoa, o que acontece? São outros sentimentos, outras emoções que não são as suas. Por isso você parece ser outra pessoa. E você nunca tinha notado, né? Por isso dá para ver quando você frauda um espírito ou não. Mas isso é outra conversa. Mas voltando às palavras. Então a estrutura da frase representa a estrutura do seu pensamento. E ele vai vazar no seu discurso. Mas quando você está em português, você vai a um passo além. Depois de estudar a estrutura, lembra? Gramatical, gramática. Então, você estudou as palavras, você estudou a estrutura da frase, e agora, qual é a próxima aula de português? O que você aprende depois de gramática, depois das palavras? Quem matou a aula de português? Vai saber agora. Qual é? Tem algum professor de português aqui? Nenhum professor de português? Se tem, não tem orgulho da profissão, gente? Aqui um. Qual matéria você dá? Português. Dá aula em que período? Isso. Então, quais são as partes do português que fazem parte do currículo? Que o Enem cobra pra caramba. Redação. Redação. Então, se você já sabe usar as palavras, se você já sabe usar as frases, você vai aprender a fazer o quê? Escrever. E escrever o quê? O conteúdo dos seus pensamentos. A palavra representa suas emoções. A frase representa a estrutura do seu pensamento. E o discurso representa o conteúdo do seu pensamento. Mas peraí, não é isso que analisam na insanidade? Emoção, estrutura e conteúdo. E o conteúdo você aprende. Lembra a redação? Na redação você tem o que é um parágrafo. Lembram? Parágrafo. Aí você tem, na redação, você começa com o quê? Tem o título. E aí vem o primeiro parágrafo. O que acontece no primeiro parágrafo? Você vai fazer a introdução do seu conteúdo. E aí o meio é o quê? Desenvolvimento. E termina com o quê? Conclusão. Então, o conteúdo de um pensamento é introdução, desenvolvimento e conclusão. Não precisa ser necessariamente dessa ordem, né? Vocês sabem, né? Você pode começar como quiser, contanto que tenha o quê? Então, o que você está dizendo, por que está dizendo e como está dizendo. Isso é o conteúdo do seu pensamento. Então, esse conteúdo tem que ser coerente? Então, você usa as palavras e você tem as suas emoções, você tem a estrutura preservada. E quando eu digo estrutura, é a proporção de substantivos, adjetivos e o tempo também, presente, passado e futuro. Então, a estrutura tem tempo, né, organização e o conteúdo. Então, vamos lá. Suas palavras foram bem dentro das expectativas normais. Como assim? Porque varia? Varia, gente. Olha só. Você pega uma criança e coloca lá polícia, medo, pai, autoridade. E ela não tem uma certa estabilidade. Mas ela nasceu no Kosovo.
Vai ser o mesmo resultado que alguém nasceu em Copacabana? Estão dentro da normalidade? Sim, porque as vivências emocionais definem o seu conteúdo. Tá? Então, não pode analisar isoladamente, fora do contexto, tá bom? Mas vamos ao conteúdo. Suas palavras estão dentro da normalidade, sua estrutura verbal está preservada, e aí você dá aula de cálculo 2 na universidade. E na sala em frente tem outro professor que dá aula de cálculo 3. É fácil dar aula de cálculo? Eu usei essa palavra também, que é um negócio mítico, né? Só daqueles entendidos, iniciados, etc. Então, você é professor de cálculo e tem um colega que é professor de cálculo, e vocês se encontram na universidade assim, oi e tal. Nunca se falaram, você só sabe que ele está lá porque ele dá aula na frente. E o máximo de interação social é, oi, tudo bem? Porque professor dá aula em muitos lugares para conseguir um salário decente, né? Então, tem lugar que você entra e sai. Bom, mas eventualmente, dessa vez, você está almoçando na instituição. E tem uma fila lá, e você enfia a mão no bolso para pagar e descobre que esqueceu a carteira. E o professor, seu colega, está atrás de você, e você fica naquele constrangimento, que é uma sensação desagradável, né? Aí o seu colega chega assim, não, pode deixar, eu pago, não tem problema não, eu pago. É uma gentileza. Eventualmente isso acontece, né? Você conhece o cara de vista sempre ali, um professor também, não custa uma gentileza, né não? Aí ele paga o seu almoço. E aí, em troca desse gesto de gentileza, vocês sentam juntos. Não é normal isso? Vocês sentam juntos e pela primeira vez começam a conversar. Oi, tudo bem? Você é professor? Você sabe quem ele é o professor, né? Sabe o nome? Oi, tudo bem? E vocês começam a conversar. Não, eu vou te pagar. Não, não precisa e tal. E aí vocês começam. Aí no dia seguinte, você encontra novamente na cantina. E aí, não, dessa vez eu pago. E aí vocês sentam juntos de novo e começam a interagir. Algo perfeitamente natural, não é? Aí depois de várias interações, vocês já estabelecem um conhecimento. E aí, em um determinado momento, esse seu colega chega para você, gostei de você, você é uma pessoa muito gentil, muito bacana. Só por causa disso, eu vou te contar um segredo. Como você é um cara decente, um cara legal, deixa eu explicar. Tem gente aqui que não é de verdade. Não são pessoas reais. Eles foram possuídos. Não são pessoas de verdade. Você tem que tomar muito cuidado ao falar com eles, que eles podem possuir sua mente. Então, quando você for falar com eles, se defenda. Eu só estou te contando isso, que você é um cara muito legal. E continua como se nada tivesse acontecido. E aí, o que você faz depois? Mas ele parecia tão normal. Por que ele parecia normal? Porque o discurso dele era coerente, ele falava normalmente. Sim. Aparentemente, emocionalmente, ele estava estável. Aparentemente, estruturalmente, ele estava... O que tinha de errado? O conteúdo dos seus pensamentos estava alterado. E nós chamamos isso de delírio. Então, as pessoas confundem. Quem delira é alguém que está instável. Não necessariamente. Ele tem um delírio. Mas, como o resto está tudo preservado, ele dá aula de cálculo 3. E ele pode fazer isso muito tempo. Ele é um maluco. Viram como complica? Ele é ou não é um maluco? Sim, mas ele acredita que tem gente possuída por... Ou que o FBI está monitorando o cérebro dele, ou que tem um chip da CIA, ou que tem alienígenas vigiando do espaço. Ele é maluco? O que seria, então, estar maluco? Ou, a palavra mais formal, insanidade. Então, a insanidade, na verdade, é uma pequena linha. Se você cruzar, entrou no reino da insanidade. Mas até lá, você tem muita flexibilidade. Então, você tem o seu estado emocional, a estrutura do pensamento e o conteúdo do pensamento. Quando é que você cruza? E qual a definição de insanidade? Insanidade, segundo a definição geral, é a incapacidade de lidar com a realidade e suas alterações. Enquanto você for capaz de lidar com a realidade e as suas alterações, você é considerado o quê? Não insano.
não insano. Porque aí tem a pergunta, ser neurótico é normal? Ser neurótico é normal? Viu o problema? Se você é neurótico é porque você não é normal. Porque o normal é ser saudável. É não ter nenhum tipo de transtorno, nem emocional, tá? Nem mental, nem comportamental. Nenhum transtorno. Então você é o quê? Se você tem um transtorno, não significa que você seja insano. Quando é que você cruza a insanidade? Quando finalmente você se torna incapaz de lidar com a realidade e com suas mudanças. Por exemplo, esse professor de cálculo 3 estava indo, né? Indo bem. Ele estava integrado na sociedade, ganhava o seu dinheiro, era responsável, etc. Até que ele perde o emprego e resolve que os alienistas foram longe demais e resolve matar eles. Aí você diz que ele surtou. Ou seja, o seu transtorno de conteúdo passou a gerar um transtorno comportamental. No caso grave, um surto psicótico. Tudo isso são os pensamentos. E você nunca parou para pensar, será que eu sou neurótico? Será que meu conteúdo está vazando? Está. Está sempre vazando. São as palavras que você escolhe, como você as pronuncia, a ordem que elas vêm, o verbo como você usa. Quer ver? Vou dar um exemplo como vocês são excepcionais ao mexer com o tempo. Então, acompanhem o meu pensamento aqui agora, juntos. Vamos fazer um exercício. Vamos nos projetar num futuro, pensando num passado que ainda não aconteceu. Não foram? Vamos devagar. Vamos nos projetar para o futuro, pensando num passado que ainda não aconteceu. Difícil? É simples, eu estaria caminhando. Então, quando você usa eu estaria, eu poderia, você está fazendo isso. E nem notou, né? Você viu a capacidade que você tem e nunca prestou atenção? Lembra o futuro do pretérito? O que é o futuro do pretérito, gente? É você ir para o futuro, falar de um passado que não aconteceu ainda. Pois é, vocês aprenderam tudo isso na escola. Mas que na época você não dava importância, porque para que serve isso? Para que serve aprender português? Não é para conseguir passar no Enem. É para você entender os seus companheiros da raça humana. Se você conseguir entender o papel da linguagem, você entende os outros. É a forma com que os seus pensamentos podem ser o quê? E a compreensão do pensamento dos seus interlocutores define isso. Mas nós vamos mais além. Porque essa é a definição de natureza o quê? Objetiva da ciência. Mas as palavras vão mais além. As palavras só existem enquanto concretas? Você pode se comunicar através do pensamento além das palavras? Como seria isso? As palavras têm alguma existência além da efemeridade da sua pronúncia? Aí entra um outro ramo da ciência. Agora eu falei de português. E é uma ciência, viu? Professor. É uma ciência. E uma ciência importante. Se a gente tivesse dominado o português corretamente, psicologia era mole. Por quê? Porque a psicologia só vai fazer o quê? Vai pegar essas análises que você já aprendeu a fazer e vai te tornar consciente delas. Essa proporção, essa necessidade. Você diz assim, ele tem um discurso confuso. O que você está dizendo? O que ele pensa não ficou claro. Não sei o que você está pensando, não entendi. Então você sente quando o discurso não tem coerência? Você percebe? Mas se o cara for bem esperto, talvez não, né? Vamos dar um exemplo de um discurso bacana. A disciplina e a ordem são essenciais para a construção de um povo, uma nação, um país que tenha futuro desenvolvimento e progresso. Ficou bonito? Ok, o que foi que eu disse? O que foi que eu disse exatamente?
Sabe o que eu disse? Nada. Como assim? Nada. Porque o que você pode tirar desse discurso? Nada. Eu propus alguma coisa? Não. Eu afirmei alguma coisa? Não. Eu fiz o quê? Nada. Porque quando você diz disciplina, disciplina de quem para quem? E ordem, em que sentido? Em que circunstância? Toda a minha fala é calcada em quê? No que você quiser, querida, pode inventar. Eu vou atender trocentas pessoas, você vai preencher como você quiser. Então você fala disciplina, você pensa em soldado, ele pensa em criança, ela pensa em comércio, você pensa o que você quiser. Porque afinal, o que eu disse? Nada. Chama-se discurso vazio. Ah, mas ele estava... eu usei palavras de poder, lembra palavras de poder? Disciplina, ordem, progresso. Olha que palavras bonitas. Coloquei numa determinada ordem, assim, aceitável, investi num e não disse nada. Porque não defini coisa alguma. Então, é um discurso de apelo emocional. E emoção é de cada um, né? Vocês preenchem como quiserem. Eu não disse nada. Essa é a arte de não dizer nada, usando muitas palavras. É uma arte que precisa ser desenvolvida, para você não notar que esse discurso é vazio. Então, número de palavras de poder, a forma com que eu faço. Então, eu posso manipular a sua emoção. Nossa, ela é tão... ela quer educação no país, ela quer nada. Ela quer o quê exatamente? Ela propôs alguma coisa a você? Ela te deu alguma coisa concreta para você definir? Não. É um apelo emocional. E com isso, eu construo uma série de comportamentos. Chama-se manipulação. E eu nem preciso dizer muita coisa, né? Por exemplo, você pode me acusar de quê? Vi seu marido... Com licença que eu tenho um negócio para fazer. E agora? O que você vai fazer com essa frase? Como é que você vai preencher a lacuna? Depende do quê? Então, com essa pequena frase, eu posso te empurrar para o buraco ou não. Se você for precipitada, presa das suas emoções, viu ele me traindo. E a sua emoção já está construída. E você não esperou eu concluir, fazendo uma caridade formidável. Por quê? Porque o pensamento, ele existe. Nós lidamos com ele numa base diária, mas não paramos para nos tornarmos conscientes dele. Porque é através da disciplina das palavras que nós disciplinamos quem? Nossos pensamentos. Então, a forma como você diz muda todo o sentido. Vamos fazer isso. Faça isso. É a mesma coisa? Em português... Então, vou dar um outro exemplo para vocês entenderem, tá? Façam esse exercício mental. Vamos imaginar um momento em que você deu uma caminhada. Construam isso. Ok, apaga agora. Agora, eu quero que você imagine um momento em que você estava caminhando. Pode apagar agora. Em termos absolutos, não tem diferença, né? Eu estou falando da mesma coisa, certo? Mas quando você construiu a imagem, elas eram diferentes. Quando eu disse, você deu uma caminhada, era uma foto. Você estava caminhando, tinha movimento. É ou não é? Então, vamos lá, você chega no consultório. Então, você tem estado deprimida, né? É assim que você tem estado? Com as minhas palavras, eu dissocio ou associo você ao seu estado emocional. Então, tem pessoas que você conversa, nossa, só de falar com você, me sinto melhor. Por quê? Porque ao falar com essa pessoa, ela dissociou você do seu sofrimento. E você nem notou. Como? Com as palavras que ela usa. Eu posso fazer você reviver e aumentar seu sofrimento, ou se dissociar dele. E no momento que você se dissocia do sofrimento, você se sente o quê? Melhor. Então tem gente que fala e você se sente melhor. Mas ele disse o quê? Nada exatamente. Só reproduziu o que você está falando. Mas nisso,
você já se sente melhor. Por quê? São as palavras. Mas o que faz ele usar essas palavras? Seus sentimentos. Porque se eu curto, então você estava mesmo mal. Sério, conta para mim como foi, né? Foi o que ele disse. E aí, você respondeu o quê? E com isso, o que eu faço? Eu me locupleto no seu sofrimento. Por quê? Antes você do que eu. Que é o que tem por trás. É o que tem por trás. Entendeu? Melhor que seja você do que eu. Graças a Deus não foi comigo. Nossa. Então é uma forma. E você nem notou, né? Porque você nunca parou para pensar nas palavras que você usa, na estrutura do seu discurso, em como você diz as coisas. Por quê? A gente tem que disciplinar o pensamento. E o que é um troço abstrato, não deixa para lá. É uma coisa muito abstrata para mim, muito fora da minha alçada, muito... Espera aí, você não pode controlar suas palavras? A forma com que você diz as coisas? O que você está dizendo? Você diz o que é real ou o que está na sua imaginação, o que você gostaria que fosse, ou o que você quer, acha que o outro quer para agradar? Deu para entender? Tudo isso é pensamento. Então, quando é que você supera isso? Entendam o seguinte, sabe qual é a origem da neurose, da psicose, de todos esses transtornos mentais, emocionais que nos frustram e nos trazem sofrimento? É nos distanciarmos da realidade. Porque você começa com um pensamento. Você acredita em Deus? Sério, acredita? Mesmo? Deus existe? Existe ou não existe? Agora fiquei surpreso. Pausa. Existe ou não existe? Existe. Vocês têm certeza? Sim. O mal existe? Existe. Bom, não tem problema. Vocês vão ter que escolher. Ou Deus existe ou o mal existe. Porque se o mal existe, então Deus não existe. Como assim? Vamos lá. Vamos definir, né? Definir. Deus. O Criador, certo? De quê? Tudo. Todas as coisas. Tem exceção? Tudo. Mas é tudo mesmo. Okay. Deus é o Criador. Então, maiúsculo assim. Deus é onipotente. Pode tudo. Para não ficar dúvida, né? Onisciente. O que é isso? Ele sabe tudo. Tudo mesmo. Beleza. Onipresente. Está em toda parte. Beleza, vocês estão dizendo. Podemos acrescentar. Benevolente. Bom, justo, lembra? Também? Tudo isso? O mal existe? Se o mal existe... Espera aí. Deus não é bom? E não está em toda parte? Não é onipresente? Se você diz que o mal existe, Deus não está ali, certo? Se Deus não está ali, não está em toda parte, não é onipresente. Se ele não é onipresente, não pode ser onisciente, porque ele não sabe o que está acontecendo. Se não é onisciente, não vai poder ser onipotente, nem o Criador, então não existe. Mas peraí, o mal existe. Ok, você vai ter que escolher, o mal existe, ok. Se o mal existe, então Deus é a favor do mal? Então ele não é bom. Não, aí alguém... Ah, mas isso é para nos testar. Mas peraí, ele não era onisciente? Ele já não sabia o resultado do teste? Então é o quê? Sadismo. Ele não é bom. Não é Satã. Bom, Deus não é onipotente? Não é onisciente? Não podia derrotar Satã? Ah, mas é o livre-arbítrio. Beleza, Deus não podia fazer um mundo perfeito com livre-arbítrio? Senão, ele não é onipotente. Ou seja, isso é o quê? O paradoxo de Epicuro. E aí, como é que os espíritas saem dessa? Deve sair, né? Porque eu estou aqui falando para vocês disso e eu sou espírita, ideísta, etc. Deve ter uma saída, não tem? E está no livro, esse que vocês não leram, O Problema do Ser Destinador. Está onde? O problema do destino. A destinação do homem, e a dor, o sofrimento. Ele fala sobre isso. Então, qual é a resposta? Aliás, se você não quiser ler um Denis, Allan Kardec já respondeu também.
tá? Allan Kardec não, os espíritos. Quando eles perguntam, o mal existe? Sim ou não? Qual a resposta dos espíritos completa? Ausência. Aí, se é ausência, então Deus não é onipotente. Olha só, ausência. Tem um lugar em que Deus não está? Ele não é onipresente? Então, se tiver ausência do bem, Deus não está ali, não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Então, o que é o mal? Resposta espírita. Não católica. O que é o mal? O que é que os espíritos disseram? Sabe por que a gente pula essa pergunta? Eu já acredito em Deus, vamos pular, vamos direto para as leis morais. Que se entende. Mas as leis morais dependem. Para elas fazerem sentido, para serem justas, depende do quê? Da crença do Criador. É uma base filosófica. Então, o que é o mal? O que vos parece um mal, nada mais é que a ignorância do bem. Mas esquisito, né? Espera aí, como é que é isso? Não entendi bem. Vamos a uma metáfora bem legal, tá? A gente está aqui, vocês estão assistindo a palestra, e alguém deixou uma criancinha de 2 anos escapar. Elas devem estar presas em algum lugar, né? Elas escaparam, entraram no salão, e ela veio vindo, tropeçou e bateu a cabeça na sua canela. Doeu. Cabeçada na canela, dói ou não dói? Muito ou pouco? Doeu muito. Ela deve ser castigada pela sua incompetência? Não? A incompetência não deve ser castigada? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que meus alunos sempre sabem, né? Tudo que eu falo tem uma pegadinha, tá? Então, vocês já sabem que tem, então... Devemos castigá-la pela sua incompetência? Sim ou não? A incompetência não deve ser castigada? Então, isso é um paradoxo. Como é que vocês saem disso? Como é que sai disso? A incompetência deve ou não deve ser castigada? Deve. E agora? Vamos devagar. Devemos castigá-la pela sua incompetência? Não. Porque a incompetência não deve ser castigada. Desiste. Vamos pular para as leis morais. Vou ajudar porque o tempo é curto, tá? Porque não é incompetência. É ignorância. Então, não devemos castigá-la porque não é um caso de incompetência, é um caso de... Agora me explique, por que você não deve castigá-la? Porque o que é ignorância? Você não tem o... Mas você sabe que isso é temporário. Ela vai adquirir esse conhecimento e não vai mais tropeçar assim da cabeçada. Então, como você sabe o que vai acontecer, não é? Você dá o tempo devido, porque como você é mais sábia, você entende perfeitamente o quê? Que é um caso de ignorância, e ignorância é um estado temporário, correto? Então, com um pouquinho de paciência, está resolvido seu problema. Então, como é que a gente castiga a ignorância? Não castiga, a gente informa, educa, ensina. É essa a resposta à ignorância. Foi? Ok, então vamos voltar para o mal. Então está lá você tendo uma atitude criminosa. Como eu vejo alguns espíritos assim, bandido bom, bandido morto. Tão cristão. Um bandido. Mas ele é um bandido. Foi bem carioca isso. Um bandido. Um bandido. E aí? Só que um bandido é você. Mas antes de ir para o bandido, vamos para aquele garotinho de novo? Ele tropeçou e bateu a cabeça na sua canela, não foi? Só que deu azar. Em vez da sua canela, foi a canela do coleguinha. Aí o coleguinha virou e deu um soco nele. E aí você chega, não pode bater no coleguinha. Ele me bateu primeiro. Sim, mas não pode. Mas ele me machucou. Sim, mas foi sem querer. E daí? É ou não é? E como é que você explica para ele? Mas o coleguinha não... Mas ele fez. Sim, mas não...
Explica. Ele vai entender? Então não pode. Por quê? Porque eu não quero. Não bata no coleguinha, você vai ficar de castigo. Porque ele vai entender? Então você é o bandido agora. E está fazendo uma coisa muito, muito feia. E aí o espírito muito superior está vendo. Tadinho, tão criança, mas vai crescer, vai melhorar. Ele não acha que você é um discípulo de Satã, como você não acha também que a criancinha que deu a canelada é um discípulo. Você acha que ela é um discípulo de Satã? É um mal na terra? É uma representante do anticristo? Não, ela é só uma E o espírito superior olha para você e é só uma criança ignorante. Mas não bata no coleguinha, meu filho. Mas ele começou, mas não pode, meu bem. Não é mais ou menos assim quando você quer se vingar do coleguinha? Se você botar as proporções, não é exatamente isso que acontece? Mas para você é um discípulo de Satã, é um mal na terra, é uma representação do anticristo? Sim, mas para o espírito superior é só o quê? Infantilidade. Ignorância. É um espírito ignorante, não é não tem essa malévolo, nem inferior e superior. Isso aí a gente que inventou. Existem os sábios e entre eles tem toda uma gradação. Então, quanto maior o seu conhecimento, menos mal você enxerga. E quando você realmente toma conhecimento do significado, o mal deixa de... O que vos parece um mal, nada mais é que ignorância. Peraí, não, aí não dá. Tá difícil. Ok, vamos apelar para outro filósofo. Aristóteles. Certo, porque eu estou ressaltando várias colocações de Leon Denis, que usou essas correntes filosóficas. Então, Aristóteles. Aristóteles foi um que falou muito sobre justiça, né? A justiça. E a justiça, segundo Aristóteles, tem a ver com o quê? Vamos lá. Você trabalhou, chega no final do mês, o cara não paga o seu salário, isso é justo? O que é a justiça? Você merece o seu salário. Você fez o serviço? Aí diz, você não fez o serviço, não merece o salário. Se você fez o serviço, você merece o salário. Então, justiça tem a ver com o quê? Merecimento. Então, se Deus é justo, é ou não é? Só para garantir. Deus é justo. Então, todo mundo tem o que merece. Tem alguma exceção? Tem uns que ele gosta mais, os eleitos, os favoritos, não. Todo mundo tem a cota merecida. Todo mundo tem o que merece. Sério, todo mundo. Ok. Deus é justo, todo mundo tem o que merece. Nossa sociedade é justa? Então não é todo mundo tem o que merece, né? Tem ou não tem? Vamos de novo. Deus é justo? Todo mundo tem o que merece? Nossa sociedade é justa? Não. Então a gente não tem o que merece, certo? Vocês têm que decidir, gente. Tem ou não tem? Todo mundo tem o que merece ou não tem? Mas a sociedade não é justa. Mas peraí, o que é sociedade, gente? Não é a soma de todos? Sociedade não é a soma de todos os indivíduos? Sabe o que acontece? Chama-se dissociação do pensamento. Você diz que é espírita, mas na hora de pensar, pensa como materialista. Na hora de analisar a economia, na hora de analisar a política, na hora de analisar o movimento, você pensa como materialista. E usa um discurso materialista, um raciocínio materialista. E esquece que você é deísta. E mais além, espírita, reencarnacionista. Se você eliminar todas essas coisas, aí pode pensar que a gente só tem uma vida, que se dane. Né? Então, a sociedade não é a soma de todos os indivíduos? Deus não é justo? Ou, supomos que seja, todo mundo tem o que merece. Se a sociedade é a representação de todos os indivíduos, cada um tem o que merece, certo? Então, nossa sociedade é justa? E agora? Como é que eu saio disso? Como eu saio disso? É simples. Vamos continuar. Nossas relações sociais são justas? Homens abusam de mulheres? Mulheres abusam de crianças? Empregadores abusam dos empregados? Nossas relações sociais são justas? Não.
mas a soma de todas as relações sociais produzem o que você necessita para o seu crescimento espiritual, segundo está escrito nesse livro, que é o tema do nosso fórum. Vamos mais devagar, lentamente. Qual é a nossa destinação? Perfeição. Crescimento espiritual, não é isso? Então, eu já entendi o negócio de sofrimento. Vamos apelar para Aristóteles de novo. Aristóteles é um cara legal, vamos lá. Imagine que eu tenho flautas e tenho que distribuir as flautas, certo? Qual seria a forma justa de distribuir as flautas? É? Vamos lá. Quem deve receber as melhores flautas? Quem deve receber as melhores flautas? Os melhores flautistas? Não. Eu tenho flauta para distribuir. Quem deve receber as melhores flautas? Os melhores flautistas? Ok. Então, vocês acham que a forma justa de distribuir as flautas é que os melhores flautistas recebam as melhores flautas. Por quê? Aí vocês dizem, porque ele vai produzir boa música? Isso é consequência. Porque vai beneficiar todos? Consequência. O motivo por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta não tem nada a ver com a consequência, tem que ver com o mérito. Por quê? Porque é para isso que as flautas servem. As flautas servem para ser tocadas. Logo, o melhor flautista vai receber a melhor flauta. Porque ele tem o mérito necessário para justificar. Foi? Vamos substituir flauta por sofrimento. E vamos usar o mesmo adjetivo. Quem merece o melhor sofrimento? Como é que você vai saber? Não pelas consequências, e sim com a pergunta. Mérito. Para que o sofrimento serve? Para que serve o sofrimento? Para quê? Agora estão falando tudo ao mesmo tempo, aí eu não escuto. Ah, para aprender? Então o melhor sofrimento é quem... Vai para quem? Para quem precisa mais aprender. Então vamos traduzir um outro pensamento. Você só muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Que é a mesma coisa. Então vamos traduzir. Nossas relações sociais são justas? Nossas relações sociais são justas? O que é relação social? Homem, mulher, mulher, criança, empregador, empregado, governo. Nossas relações sociais são justas? Não. Porém, como Deus é justo, na soma de todas as relações sociais do que produz a sociedade, nossa sociedade está indo para o buraco ou está crescendo? Tem certeza? Quem não tem, lei do progresso. Beleza. Então, nós estamos crescendo? A civilização está crescendo? O bem está crescendo? Está tudo crescendo? Por quê? Porque o sofrimento tem como função o aprendizado. E as relações sociais injustas que você está vivendo é o necessário para o seu crescimento espiritual. Mas não significa que todos não devam lutar para que não haja relações sociais injustas. Então o espírita entende que o que a pessoa está sofrendo vem do quê? Mas nós não somos masoquistas, como as pessoas dizem. Então, a finalidade da dor, olha que coisa masoquista. Não, isso é um entendimento falho. Nós entendemos que a sociedade é justa porque cada um vive o que é necessário para o seu crescimento espiritual. Porém, nossa obrigação moral é lutar contra todas as relações sociais injustas, para que no futuro todos sejam iguais. Foi agora? Foi. Deus existe? Existe. O mal existe? Não. O que é o mal? Foi um prazer estar com vocês, muita paz.